Hoje, minha gente, vamos falar de um assunto muito interessante que da criança ao idoso parece já quase uma epidemia, a diabetes. Principalmente para aquelas pessoas que não podem ficar longe de um doce, parece aquelas formiguinhas, enfim. Claro que a gente precisa de energia. A gente come e se alimenta porque precisamos de energia. Então, quando a gente se alimenta, o alimento vai lá para o estômago e se transforma em essa energia. Transformando isso em energia também em glicose, o açúcar. E aí vai para a célula, porque vai nos dar energia. E aí, de repente, vai lá para a célula, a gente tem aquele hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina, aquele que vai regular a quantidade de açúcar nas células. E quando a gente coloca demais açúcar no sangue, que a célula já está cheia e o pâncreas já não aguenta mais, ei, socorro, para um pouco, espera um pouco. E aí o que acontece? Aí acontecem os casos de diabetes. Mas tudo isso a gente vai hoje conversar com a nossa querida profissional que já está aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Mas a gente preparou uma nota sobre isso e queremos convidar você a assistir conosco. O Brasil é a quarta nação com o maior número de diabéticos no mundo. De acordo com os dados publicados pela International Diabetes Federation, a IDF, 14 milhões de pessoas no país são afetadas pela doença. Mas esses números são ainda mais alarmantes, pois segundo a pesquisa inédita realizada pela Biointeligência, apenas 1 em cada 4 brasileiros reconhece o diabetes como uma doença grave e acabam não dando a verdadeira importância aos riscos de morte. Essa falta de informação preocupa ainda mais quando se junta ao fato de que cerca de 40 milhões de brasileiros estão pré-diabéticos e aproximadamente 25% dessas pessoas devem desenvolver a doença nos próximos 5 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Tudo isso nos mostra que tanto os diabéticos quanto a população em geral conhecem pouco sobre a doença e suas consequências. Muito bem, gente. A nota que diz que nós somos, como brasileiros, a quarta nação. A quarta nação, isso é alarmante. É alarmante porque está preocupando, está aumentando. Mas calma, não vamos entrar em desespero, porque o Saúde e Fé tem solução para você. Por isso quero convidar você agora, mais uma vez, gente, está aqui nos estúdios do Saúde e Fé, a doutora Estela. Bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Fred. Que alegria recebê-la, viu? Obrigada. Como é que está o nenenzinho já? Crescendo. Crescendo, Com 7 né? meses e mais um pouquinho. Olha, já tem o nome, já tem... Tomás. Temos um rapaz. Que Deus abençoe, Tomás. Oi, Tomás, bem-vindo. A mamãe está no Saúde e Fé, aqui em rede nacional, viu, Tomás? Você já é famoso, você é bem-vindo, viu? Eu disse oi para todo mundo. Doutora, vamos sentar, por favor. Obrigada. Doutora, eu lembro que a senhora esteve aqui falando de um programaço sobre tireoide, né? Isso. A gente foi muito esclarecedor e hoje diabetes. Eu fiz uma introdução ali, doutora, eu falei corretamente, assim, que a gente precisa de energia, que vai lá para o organismo, que vai para a célula e que é o pâncreas, através da insulina, que vai regular e quando a gente come demais, açúcar demais, sobra no sangue e aí começam os problemas, doutora? Falou certíssimo, Frei. Então, o diabetes nada mais é do que o aumento da glicose no sangue, que o termo que a gente usa é hiperglicemia. A partir do momento que a gente não consegue utilizar tudo aquilo que a gente consome, que a gente ingere, o corpo sobrecarrega, o pâncreas ele não dá conta de produzir a insulina necessária e sobra a glicose para machucar o corpo inteiro. Então essa é a maior preocupação. A gente sabe que é uma epidemia quase na população e cada vez mais. Agora, o que acontece, doutora? Assim, o corpo quando está machucado, prejudica o quê? O coração, os olhos, a visão, turva tudo? Então, o diabetes ele machuca onde tem vaso. Se o senhor imaginar que vaso a gente tem desde a ponta do pé até a cabeça, então os principais órgãos acometidos são retina, cérebro, coração e os rins, tá? E aí a gente pega os periféricos, que são os pés também. Entendi. Mas como um todo, prejudica o corpo inteiro. Onde tem vaso, tem um problema com diabetes. A gente preparou, eu gostaria, doutora, não se incomoda. Oi, Tomás, posso chamar tua mamãe aqui, Tomás? Assim, porque a gente preparou umas telas aqui, doutora, assim, até mesmo para a gente entender, para quem está em casa, pode até tirar uma foto da tela, viu? Os tipos de diabetes, doutora.
Então, numa pessoa saudável, se a gente observar, o alimento ele entra pela boca e a glicose, quando a gente chega no estômago, ela faz com que o organismo produza insulina para tentar utilizar essa glicose no organismo. A insulina faz com que a glicose vá para o músculo, então ela utiliza esse combustível. Porque a gente precisa dessa energia para trabalhar, para se movimentar. Para tudo. Precisamos de energia. Isso. E é o alimento que vai nos dar. Isso é o organismo saudável. Quando a gente passa para os diabetes, então a gente tem uma alteração ou na produção da insulina ou na utilização dessa insulina. Então, a gente pega aqui a figurinha do meio, que é o diabetes tipo 1. Então, o pâncreas ele passa a não produzir insulina, então o corpo ele passa a ter a glicose circulante sem conseguir usar. Então, tem um monte de glicose circulando, machucando os órgãos que a gente chamou de órgãos-alvo. Tá? Está lá circulando, a gente não está utilizando e a gente continua consumindo mais e mais açúcar, mais e mais glicose e vai se entupindo, se envenenando, doutora. Isso mesmo. E aí o organismo, quando você tem o diabetes tipo 2, é um outro tipo, que a gente fala que o corpo ele não produz quantidade suficiente da insulina ou quando ele produz, ele não consegue utilizar. Então as pessoas, elas tem uma quantidade de insulina razoável, mas não é suficiente para combater aquela quantidade de alimento. E o alimento a gente necessita para sobreviver, então você acaba comendo, mas não tem como utilizar esse combustível. E aí o combustível, que é a glicose, vai machucando os órgãos-alvo. Entendi. Agora, tipo 1 e tipo 2. A gente, olha, eu quero tipo 1. Vou num bar, assim, eu quero um tipo 1. Não, quem mais sofre com tipo 1 e quem mais sofre com tipo 2? Os pacientes que mais sofrem com tipo 1 são as crianças, que acomete mais a infância, a adolescência. Adquirida ou congênita? Congênita, a gente diria, tá? Mas é um diabetes que a gente chama de autoimune. Eu não posso te dizer que a criança nasceu e já tem diabetes, mas ela tem uma predisposição enorme a desenvolver, tá? Então, é uma autoimunidade que vai desencadear em algum momento, e esse momento mais comum é na infância e adolescência. Pode desaparecer? Não. Não pode desaparecer. Mas o termo congênito, não vou dizer que ele é errado, ele é inapropriado, tá? Agora, tipo criança e adolescência. Criança mas a criança passa para a fase jovem. Ela pode perder ou ela permanece para a vida inteira? Ela permanece e a gente tem que lembrar também que pode acontecer na idade adulta e no idoso, só que ela é menos comum. Entendi. Tá? Então, o tipo 1 é mais comum na infância e adolescência, tá? A maioria das pessoas vão descobrir na infância e adolescência. Para a vida toda? Para a vida toda. E o tipo 2 agora é o nosso estilo de vida? Tipo 2 é estilo de vida. Ele vem com essa epidemia, que foi uma palavra maravilhosa, da obesidade. Então, junto com a obesidade, veio o diabetes. E com a obesidade indo embora, existe uma chance também de diminuir o risco de diabetes. É lógico que isso a gente tem um tempo hábil. Se você machucou o teu pâncreas o suficiente para ele não conseguir nunca mais produzir insulina, não adianta daqui 20 anos você tentar perder peso, que não vai curar o teu diabetes. Mas digamos que agora te orientaram a perder peso, fazer uma atividade física e uma dieta, aquele paciente que é diabético tipo 2, ele tem uma chance enorme de curar, de reduzir, menos, assim. E de melhorar essa hiperglicemia que é o diabetes. A pessoa pode ter 1 e 2 ao mesmo tempo? Não é comum, porque você tem como mecanismos de ação diferentes. Mas ela pode ter uma obesidade que complica um paciente que já era diabético, tá? Você não consegue dizer que tem os dois diabetes porque são mecanismos diferentes. A fonte de produção da insulina é o pâncreas. Então, ali é a usina, é a fábrica, né? Agora, o que acontece quando o pâncreas está doente? Uma pancreatite, um câncer, por exemplo? A pancreatite ou pâncreas, ele agride o produtor de insulina, que é a nossa fabriqueta. Pode ocorrer de você não conseguir nunca mais produzir insulina, como no caso de algumas pancreatites graves, e você ter um outro tipo de diabetes, tá? Que é por ausência do pâncreas. No caso de câncer de pâncreas, também. A maioria das pessoas vai ficar com diabetes. E aí, esses casos de diabetes, eles se comportam como os tipo 1, porque aí o pâncreas não produz insulina. Aí eles vão ter que usar a insulina para o tratamento. Entendi. Agora, doutora, o fato de o pâncreas ser essa fábrica que vai produzir sempre mais a insulina, ele chega um momento assim, não tem doença, não tem pancreatite, não tem câncer, um pâncreas normal. Ele pode dizer assim, olha, socorro, né? Eu estou ficando doente, o pâncreas,
porque você está comendo demais açúcar, você não está me ajudando, o teu corpo não está me ajudando, para com isso. Ele dá algum sinal, doutora, assim como é que é? Na verdade, eu não tenho como falar para você que você vai ter diabetes só porque consumiu açúcar. Você tem que ter outros fatores associados, como, por exemplo, a obesidade, o estilo de vida, o sedentarismo. Mas ele vai te dar alguns indícios de que você pode desenvolver o diabetes. Um aumento da circunferência abdominal, né? Alguns sintomas de diabetes, por exemplo, um cansaço, uma falta de apetite, está ganhando peso e não sabe o porquê. Eu estou com muita sede, estou fazendo muito xixi. Tem alguns sintomas que podem dar indício de que o diabetes pode estar começando. Eu lembro que a senhora falou antes de sentar. Vamos sentar novamente, doutora, por favor? Assim, né? Depois a gente volta aqui à tela, que a gente não quer cansar a futura mamãe, né, gente? A gente não quer cansar a futura mamãe. Agora, doutora, a senhora falou assim que afeta o cérebro, o coração, a retina, o olho. Por que muita gente diz assim que está perdendo a visão, que a diabetes faz perder a visão, que faz popularmente cegar? O diabetes, ele causa uma doença chamada retinopatia diabética, tá? Então, a retina, ela tem microvasos. Então, se o diabetes machuca o vaso, ele faz com que todos esses vasos, independente dos órgãos que a gente está cometendo, eles obstruam, entupam. Então, entupiu o encanamento, ele não chega à vascularização, não chega até lá, e mata o olho. Olha a retina, ela é responsável pelo visual. Então, a gente leva a cegueira, sim. Gente, olha, você viu a gravidade da situação, por isso que estamos aqui hoje com a doutora, para esclarecer, para nos informar, não entrar em desespero, mas também a gente ter consciência que a gente precisa cuidar um pouquinho mais da nossa saúde. Por que a pessoa que tem diabetes, assim, de repente, lá não tratada, pode até ter a amputação de algum membro inferior, de uma perna, de um dedo? Por quê? O diabetes vai acometer os microvasos da perna, do pé, às vezes de outras regiões das mãos, e aí quando não chega a circulação, você imagina que o dedo ele vai ficar roxo. A partir do momento que ele fica roxo, ele pode ter infecções e aí ele perde, ele vira um tecido morto. Entendi. Se ele vira um tecido morto e a gente não tira, ele acaba comendo o restante dos tecidos. Então, ele generaliza uma infecção. Entendi. Então, a amputação, ela é uma tentativa de prevenir uma amputação menor. Entendi. Tá? Agora, doutora Estela, muito se diz assim que alguns sintomas clássicos, ou seja, a obesidade, o sedentarismo, mas assim, quando a pessoa vai muito no banheiro, toma muita água, é algum indício, doutora? Quando a gente tem esses sintomas que a gente chama de polis, são polis porque são sintomas que na medicina a gente chama de poliúria, muito xixi, polifagia, come muito, polidípsia, que é a água, a sede, eles são sintomas de que o pâncreas está falhando e o organismo está tentando compensar aquela glicose. É um sintoma de que já é um caso um pouquinho mais avançado. Então, a maioria das pessoas que têm diabetes também não tem nenhum sintoma. Lembrando lá da tireoide, que a maioria das pessoas não tem nenhum sintoma, o diabetes também não tem. Então é importante a gente investigar precocemente todos que têm fatores de risco. Ô Tomás, a tua mamãe já descansou, vem pra cá de novo. Porque aqui a senhora está falando justamente dos sintomas, eu gostaria que a senhora explorasse um pouquinho mais assim, alguns casos que podem indicar que as pessoas já estão num quadro diabético. Então, aqui os principais sintomas que a gente nota aqui na nossa tela. Sempre com sede, a visão embaçada, a visão turva que as pessoas chamam, feridas que não cicatrizam. Então, o diabetes, ele prejudica a imunidade. Então, você vai tomar uma vacina para melhorar a sua imunidade. O diabetes, ele faz com que a pessoa não tenha defesa contra quase ninguém. Então, coagulação também prejudica, ou seja, a pessoa muito que... pouco. Entendi. Sangramento muito pouco. Aumenta mais o risco de tromboses, tá? Então, fecha mais o vaso do que sangra, Entendi. Tá? Pode ter infecção vaginal, assim como as outras infecções de pele, mas principalmente fungo. A gente lembra que o fungo, assim como o cogumelo, ele é um bichinho que gosta de lugar úmido e gosta de lugar que tenha comida. Entendi. Então, o diabético é uma pessoa que está úmida e ele está cheio de glicose. Entendi. Então, ele procura aquele pezinho, aquela unha. Tá? É um doce ambulante. É um doce ambulante. Sempre com fome, sempre cansado, porque ele está cheio de energia, porque ele consumiu, mas ele não consegue utilizar essa energia para nada, porque ele não tem a insulina para jogar essa glicose para dentro do músculo. Tá? Por isso que também tem os problemas sexuais. Isso, problema sexual. Então, é uma causa importante de impotência no homem, tá?
Na mulher vai alterar a produção de umidade, mas no homem causa sensacional de impotência. É uma procura importante de consultório. Por isso que é um assunto que tem que ser tratado mesmo, né? Então, que mais? Dormência e formigamento nas mãos e nos pés, porque acomete a vasculatura da periferia, né, que é os pés e as mãos. Urina com maior frequência, porque o organismo ele é tão inteligente que se você não está usando aquela glicose para alguma coisa, ele vai tentar eliminar de alguma forma. Então, o xixi sai doce. Então, antigamente que se falava que juntou formiguinha do lado do xixi, isso é realidade. Olha, exatamente. Então, se acontecer isso é porque tem glicose. Não necessariamente é diabetes, mas tem glicose na urina, que está se perdendo de alguma... sobrando demais, que a urina... Está sobrando. O corpo está tentando eliminar. E perda de peso, porque se a gente pensar na insulina como um hormônio, que a gente chama de anabólico, ele faz crescer. Quando você não tem insulina, o corpo ele vai tentar consumir a tua energia do teu músculo. Ele não consegue usar da tua comida, então ele consome o teu músculo. Doutora, eu estou vendo essa mocinha aqui, né, que tem um aparelhinho que tem aí um certo número, que de repente... A senhora até trouxe também, né, doutora? Trouxe. Posso convidá-la para sentar de novo, diretor? Vamos lá, doutor. Tomás, vamos sentar de novo. Tomás. Muita gente assim tem esse aparelhinho que pega uma gotinha de sangue, coloca ali e tem um número. Assim, eu ouvi dizer que até 99 é normal, de 99 a 125 é um estado de pré-diabético e de 126 para cima a coisa já começa a ficar... Mudou isso ou ainda estou correto na minha leitura? Você está corretíssimo na sua leitura. A gente só tem que chamar atenção para um pequeno detalhe. O glicosímetro, esse aparelhinho que a gente trouxe, que é da mocinha ali da foto, ele serve para medir uma glicemia, que é a glicose, que a gente fala que é capilar, que é da pontinha do dedo. Dá um tá? close aí. Aí, doutor, está na tela. Aí sim. A glicose capilar, ela é a glicose que está só na periferia. Então, ela não é representativa para dar o diagnóstico de diabetes, tá? Então, essa medida que o senhor falou de 99, de 100 a 125 e acima de 126, ela é da glicose sérica, que é aquela que a gente colhe no laboratório, que tem que tirar o sangue em jejum. Entendi. O exame do glicosímetro, ele serve para alarmar se estiver muito alto. Entendi. Digamos que a gente pegue aqui o pessoal do estúdio e meça hoje. Quanto vai chamar a atenção? Se tiver alguém com 300, 300 e pouco, eu vou falar, olha, vamos fazer um exame de jejum. Mas se tiver 126, eu não posso confiar só nele, vou ter que repetir. Mas, doutora, assim, muita gente hoje, esse aparelhinho é acessível, a gente vai nas farmácias, pode adquirir, muita gente faz a leitura, enfim, e vai lá, almoça, janta, toma um café, toma um doce, etc. E logo em seguida, espera 1 ou 2 horas, tem aquele número alarmante lá em cima. Ah, eu estou diabético aqui. Não é assim, a interpretação não é assim. Não é essa a interpretação. Esse aparelho ele é muito importante para quem tem diabetes e a gente vai fazer os ajustes das medicações baseado nas medidas da glicemia capilar. Isso para os diabéticos. Para os não diabéticos, não é para ficar medindo glicemia desse aparelhinho quando quer. Porque a glicemia em dado momento, digamos que eu acabei de comer e medir, a gente não tem como ter controle sobre esse valor. Depende muito do que o senhor comeu, do que eu comi, do que movimento eu estou fazendo, do tempo. Do exercício, como está gastando. Exatamente. Da utilização que o corpo fez daquela glicose. Então, a interpretação ela é errada. Tá? Ligou o aparelhinho, a gente coloca a fita, ele vai fazer uma leiturinha e você coloca a gotinha de sangue aqui nessa pontinha e, dependendo do valor, ele vai interpretar se você tem uma glicemia alta ou não. Agora, isso que a senhora falou, acho que é muito interessante, uma oportuna reprisa, recapitular essa questão. Não é, primeiro tem que fazer em jejum e também não se alarmar, conforme o resultado. Poxa, me deu um número assim, eu aprendi no Saúde e Fé que até 99 é normal, de 100 a 125 é pré-diabético, 126 em diante, estou lá com 128, ai mãe, eu só sou diabético, ai filho, eu sou... Não é isso. Não, aí o que você vai fazer se você aparecer com o valor de 128? Medir no aparelho da avó, a avó ficou preocupada, vou sair medindo a glicemia de todo mundo. Se deu 128, você vai procurar o clínico geral, o ginecologista, o endócrino e vai fazer o exame da glicemia em jejum. Tá? Aí, neste exame da glicemia em jejum, que se vier acima de 126, o médico vai chamar a atenção para uma possibilidade de diabetes e vai repetir o exame.
Se 2 medidas vier 126, tem a confirmação de diabetes. Entendi, ou seja, 2 medidas com aqueles critérios todos, assim. Temos o prazer hoje de conversar com a doutora Estela Marandola, endocrinologista. Quem quiser entrar em contato, está na tela aí para você, é o 0 operadora 11 4302 6109 ou o site Estela com 2 L's, Marandola, estelaMarandola.com.br, vale a pena, que tem dicas, tem vídeos, tem histórias fantásticas lá. Doutora, eu fiz o anúncio, eu tenho que passar. A outra vez eu lhe dei um santinho de São Peregrino. Agora sim, opa, deixa eu mostrar aqui, tem o logo da TV Aparecida aqui e o Saúde e Fé para a senhora tomar um cafezinho. Muito obrigada. Esperar e curtir o Tomás que está chegando, viu? Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Frei. Estou à disposição. Muito obrigado, e com certeza, viu? Um beijo, beijo. Tchau, Tomás. Até a próxima, viu? Que Deus... Tchau. Depois a senhora promete que vai mandar foto para nós? Mando sim. Mando todas as Eu notícias. posso fazer uma oração pela senhora e pelo Tomás? Por favor. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe, viu?